Um salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade, em mais um podcast no caminho da espiritualidade. Hoje com uma pessoa maravilhosa que a gente adora e já falou dela em outros vídeos. Muito importante deixar isso claro nesse instante. E a gente vai ter um maior prazer, né? Eu e a Vânia hoje, somos três e muitas vezes dois apenas participam de vídeos nossos, né? Então hoje sou eu e a Vânia. Né, Vânia? Hoje a gente vai ter um prazer inenarrável de falar com essa pessoa que a gente ama tanto, né? Tão maravilhosa que faz parte da nossa vida. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz porque essa minha filha do coração hoje vai estar aqui com a gente, Elaine. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para estar falando um pouco da minha vida. Agradeço muito a vocês. Imagina, nós é que agradecemos, Elaine, você vir aqui e fazer contar um pouco da sua vida, um pouco do problema, já que o deficiente visual tem muitas limitações, tem muitas coisas, e é bom a gente mostrar para as pessoas ditas normais. Nós sabemos que as pessoas falam normal quando a pessoa não tem uma deficiência, né? Mas anormal somos todos, porque deficiência todos nós temos. Mas vamos lá, vamos apresentar você e me conta aí, desde a sua infância, como foi tua infância? Você nasceu cega, Elaine? Bom, eu vou contar um pouco da minha história e já lembrando, eu me considero uma pessoa normal, às vezes as pessoas usam muito esse termo, né? Elas colocam a nossa deficiência na frente. Mas, enfim, eu me considero Elaine, uma pessoa normal. Oi. desculpa, mas conhecendo bem você, que nem a gente conhece, é muito mais normal do que a maior parte das pessoas, tá? Então, que às vezes as pessoas falam, mas o seu marido é normal? Eu falei, pera, eu também sou, né? Mas enfim, eu sou Elaine, eu moro em Peruíbe desde muito pequena, eu nasci no Guarujá e vim para cá com a minha família. Eu sou a filha mais velha de 5 irmãos, né? Nasci prematura, com uma formação, né? Eu tive hidrocefalia, a minha luta já começa aí, né? Com os meus pais, eu nasci, meus pais eram muito novos, o meu pai tinha 22 anos e a minha mãe ia fazer 17. Então, nasceu uma criança no meio de duas crianças, né? E aí minha mãe descobriu que eu tinha hidrocefalia aos 10 meses, né? E até então eu não andava e nem gatinhava, por conta do tamanho da cabeça, era muito líquido. Então eu teria que fazer uma cirurgia para colocar uma derivação para que eu ficasse o mais normal possível, né? E aí eles começaram a tratar, e aí eu operei com 1 ano e 2 meses, né? E assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente abençoada por Deus, porque todas as pessoas que colocam no meu caminho é para me abençoar realmente. E nesse caso apareceu um neurologista chamado Dr. Pedro Oscar Nassif. Foi ele que me operou e era um custo muito alto essa cirurgia. E ele doou essa cirurgia para mim, né? Na época meu pai até tinha condição de pagar, mas não sei se teria condição de pagar o valor que realmente era na época, né? E aí os meus pais fizeram o tratamento, porque isso é um tratamento longo, né? E eu nasci enxergando, nasci só com esse problema da hidrocefalia. E aí até os meus 7 anos foi esse tratamento intensivo. E aí veio a separação dos meus pais, né? E aí teve toda aquela situação judicial, né? E que eu acho que não é necessário eu falar aqui. E aí começaram a nascer os meus irmãos. E nisso a minha mãe já estava separada do meu pai, né? E aí eu ficava um pouco com a minha mãe, um pouco com o meu pai. Um pouco lá, um pouco cá.
E eu sempre gostei de estudar, de ir para a igreja, né? E eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer amizades. E aí, com os meus 15 anos, eu caí e bati a cabeça. E aí, eu não fiquei cega na hora, né? Passou-se uns 3 meses. O médico me falou que eu fui perdendo aos poucos e não percebi. O que eu senti era muita dor de cabeça, né? E aí, um belo dia, eu dormi com muita dor de cabeça, com muitos remédios, né? E no outro dia, eu já acordei sem visão nenhuma. Nisso, eu estava na casa do meu pai. Eu acordei desesperada, pedindo socorro, porque eu não estava enxergando mais nada, né? E aí começou a correria de eu ir para a Santa Casa, ficar internada para investigar o que tinha acontecido. E aí os médicos, de início, eles acharam que eu tinha um tumor no cérebro. E aí o que acontece? O meu neurologista falou: não, ela não tem tumor no cérebro. Eu trato dela há 15 anos e eu peço o exame de 6 em 6 meses para ela. Não é possível que ela tenha um tumor no cérebro. Aí também teve um médico que chegou a dizer que o meu problema era psicológico, por conta das brigas dos meus pais, né, na justiça. E aí ele falou para mim: do jeito que foi a visão dela, pode voltar. E nisso eu fiquei esperando por 2 anos, né? E aquele turbilhão de emoção, porque eu estava estudando, né, na 8ª série. E de repente eu perdi a visão assim, então para mim foi um baque, né? E Então, aí. Elaine, como é que foi aí na escola? Porque você estava enxergando, teus amigos eram todos amigos seus e já tinham uma vida normal, assim, de brincadeiras, de tudo, de estudo. Como ficou para você? O que aconteceu com você na escola? Olha, para mim ficou bem bagunçado, que na verdade eu não queria mais nada, porque para mim ali a vida acabou. A minha mãe que sempre pegou no pé, não, você tem que ir para a escola. A sua vida não acabou. Já meu pai não, meu pai queria que eu ficasse quietinha dentro de casa, que ele queria me proteger de tudo, né? Mas eu fiquei 3 meses sem ir para a escola. Só que aí a lei é que o menor não pode estar fora da escola. Aí foram atrás da minha mãe. Aí eu tive que ir para a escola e ela teve que arrumar toda uma estrutura para que eu pudesse estudar. E aí, qual foi a ideia que passaram para ela? De levar um gravador para a escola, né? Porque até então quem copiava a lição para mim era a minha mãe, né? Porque as minhas amigas não podiam, que elas tinham que fazer a dela. E aí o que acontecia? Eu levava o caderno da minha amiga para casa, minha mãe copiava e lia para mim, né? Até que eu fui num centro espírita, né? E eu já conhecia a Marluce de muito tempo, mas como fazia muito tempo que eu estava reclusa dentro de casa sem querer sair, a minha mãe pegou e falou: eu vou te levar no nosso lar, você quer ir? Eu falei: quero. E lá eu conversei com ela e ela falou a respeito da Vânia, que fazia um trabalho voluntário com pessoas cegas, né? E que ela poderia me ajudar na fase escolar em que eu estava, porque eu estava perdida, né? Os meus amigos também não sabiam o que fazer. E aí acabou que eu aprendi o braille com ela, aprendi a andar sozinha, né? Uma coisa que eu não queria, que até então eu achava que a qualquer momento eu ia enxergar. Então eu nunca quis andar de bengala, nada, né? Porque eu tinha vergonha, eu tinha 15 anos. Para mim, pegar uma bengala e sair na rua andando, aonde que eu ia fazer isso? É vergonhoso as pessoas me ver daquela situação. Era Elaine, um pouco de orgulho também. e Elaine, você encontrou outros deficientes visuais ou você estava sozinha? Não, teve uma época que eles descobriram que eu fiquei cega, né? Porque as notícias correm. E eles chegaram aí na minha casa. E eu toquei todo mundo. Eu lembro até quem era. Era o César, o Joaquim e o Dirceu. Né? Eles são bem conhecidos na nossa cidade. E eles foram na minha casa me dar um apoio. Eu falei: eu não quero apoio, porque eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar igual a vocês. E mandei eles embora. E aí, passou-se um tempo, eu tive contato com a Vânia, mas até então só era eu e ela, né? Ensinando o braille. Aí um belo dia
Ela falou assim, então, vamos andar sozinha? Eu levei aquele choque. Como assim? Andar sozinha, sem enxergar? Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu na rua com ela aprendendo a andar. Mas, se eu soubesse que a liberdade seria tão grande, eu já teria aprendido antes, né? Mas tive que passar por todo esse processo. Eu demorei para aceitar realmente a deficiência 8 anos, eu já estava na faculdade. Ô, Elaine, essa tal de Vânia aí, essa pessoa maravilhosa que você encontra na sua Ela vida, eu devo minha vida a ela. eu devo a vida da minha esposa a ela, o que eu fico muito feliz. Para os nossos amigos que estão assistindo, a Vânia, por acaso, é que está comigo fazendo esse podcast aqui, e ela é uma pessoa excepcional, abnegada e muito dedicada ao seu trabalho, né? Ela te ensinou todas as tarefas, né, de não só o andar sozinha, né, mas outras coisas também, né? E Tudo que eu assim, sei. é importante falar isso, não é para puxar o saco dela, não, que ela está me olhando com uma cara estranha, mas é para dizer que ela faz esse trabalho e que você aprendeu tudo o que você sabe hoje. Eu acho que esse é um ponto importante para ser mencionado. Sim, quando eu cheguei na casa dela, como eu era muito nova, eu ia fazer 15 anos, né? Que eu perdi a visão em fevereiro, em maio eu faria os 15 anos. E aí, além do braille que ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a lavar, limpar a casa, tudo que se faz dentro de uma casa, ela me ensinou, né? Porque até então eu não sabia fazer nada, porque eu morava com meu pai e minha madrasta, né? E o pouco tempo que eu ficava com a minha mãe me ensinava, mas não era o tempo suficiente assim que eu pudesse aprender. Então eu vim aprender tudo isso realmente com a Vânia, né? Porque, como que você vai cozinhar se você não enxerga? Né? A minha mãe tinha esse medo. Tá? Então, com a Vânia eu pude. E os Hã? amigos, Elaine? Os amigos, conta dos amigos, como eles eram, o que eles fizeram lá na nossa casa, aqui nessa nossa minha casa, que ainda Hã? moram aqui, né? Aqui, Uhum. o que eles fizeram, como é que eles trouxeram você, onde que a gente estava? Os Olha, teus... são muitas passagens, né? Que eu lembro que. Bom, eu cheguei através do nosso lar, mas assim, todas as vezes que eu ia para casa da Vânia fazer lição, porque aí depois que eu aprendi o braille, ela tinha uma máquina Perkins na casa dela, que é uma máquina que escreve braille, que é mais rápida que reglete, né? Então eu saía da escola e nós íamos todos para casa dela, inclusive almoçar, e às vezes eu até dormia, né? A minha mãe ligava, ei, não vai vir para casa? Porque eu ficava lá, e ela E me quantos ensinando as vocês coisas. eram, lembra? Eu acho que era de uns 15 a 20. Era um comboio, era muito legal. E era assim, no meio dessas pessoas todas, só tinha eu e mais uma de menina. Então a Vânia ela era a nossa guardiã, né? E aí eu lembro que teve uma época que ela trouxe computador. Foi a primeira vez que eu tive contato com o computador, né? Eu falava, nossa, gente, como que pode, né? Pessoa que não enxerga mexer com o computador, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, de celular, de nada. A gente era totalmente dependente, né? Então, Elaine, eu acho que esse é um ponto importantíssimo da história, porque você, aliás, parabéns aqui, né? Dito para todos que estão nos assistindo aqui no nosso vídeo, você acabou de completar 40 anos, se eu não estiver enganado, não é isso? Sim, Nós estamos sim, falando de 25 anos atrás. Já é um sim. tempo bem O tempo significativo. passa. É verdade. É. Já é um tempo bem significativo. Parabéns a você novamente, né? Obrigada. A gente teve o prazer de comemorar aqui na minha casa, mas de qualquer Sim, forma é importante mencionar isso para quem está nos vendo, né? Nos assistindo, que essas máquinas que ela falou, que eu não sei pronunciar direito, é Haglete, como é que é o negócio? reglete. Reglete. E a outra máquina que você falou também, que É a é Perkins. são máquinas que escrevem em braille. E você conversando comigo, disse da sua, eu vou usar a palavra tristeza, na falta de outra que não me vem à cabeça agora, dos cegos, dos deficientes visuais, perdão, não estarem mais ligando para aprender o braille hoje em dia, né? Eu acho que era Não. um ponto importante para você mencionar, né?
Sim, porque quando eu perdi minha visão e aprendi o Braille, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então a gente tinha essa necessidade de aprender o Braille. Hoje, com a tecnologia que o celular lê tudo para a gente com voz humana e você tem todo tipo de recurso, as pessoas estão abandonando o Braille, né? E muitos não querem nem aprender. Isso que é uma tristeza, sabe? Você falou um negócio para mim quando a gente conversou sobre isso, que você disse que isso, na sua opinião, tira a liberdade do deficiente visual, porque o Braille dá essa liberdade, né? Então, Sim, como nós estamos fazendo um vídeo sobre deficiência visual, é importante lembrar que as pessoas que estão assistindo, em sua grande maioria, o que inclui este simples ser humano que também conhece muito pouco sobre o assunto, bem menos do que a Vânia e a própria Andréa, não tem ideia dessas coisas. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente falar. então, eu tenho lidado com bastante pessoas de todos os graus de deficiência visual, né? E eu sempre falo qual é a importância do Braille, a liberdade que te dá. Porque, veja bem, com a tecnologia que a gente tem hoje, você fica refém ao celular, ao computador. E vai que um dia esse celular pifa, as suas informações estão todas ali. Que se você sabe o Braille, tem um caderninho com todas as informações, não tem como você ficar na mão. Elaine, agora, depois que você falou de tudo isso, me conta, a gente sabe que você é fisioterapeuta. Como Sim. foi a tua ida para a faculdade? Qual faculdade você fez? E como foi esse sacrifício mesmo de Peruíbe Santos? Como foi tudo isso para você? Então, eu vou contar desde o início. A Vânia não lembra, mas foi ela que fez a inscrição da faculdade de fisioterapia. E aí ela falou assim: você tem certeza que você quer fazer fisioterapia? Eu falei: tenho, né? Que uma das pessoas que me incentivou a estar nessa área foi ela. Que no momento que eu estava depressiva, que eu não queria nada, assim, nem aprender braille direito eu queria, na verdade, né? É que ela falava: não, você é nova, você tem que aprender. Minha mãe falava a mesma coisa. Eu aprendi massagem, né? Com uma conhecida da Vânia que se chama Maria Aparecida. Hoje acho que ela está morando até em Americana. E aí eu aprendi sem compromisso e adorei, né? E aí a Vânia ia num salão de beleza que a cabeleireira dela se chamava Gislaine. E também tinha a esposa de um amigo nosso, que já até faleceu, a Ângela, que também frequentava esse salão de beleza. E elas arrumaram uma pessoa para eu fazer massagem. Ah, você quer ir lá fazer? Ah, quero. Eu fui e fiz. E aí eu comecei a gostar. Só que em um determinado tempo eu queria mais e mais. Eu falei, olha, para eu estar trabalhando com o ser humano, eu preciso estudar mais, saber anatomia, fisiologia, porque é um ser humano que eu estou mexendo, né? Não é qualquer coisa. Aí me veio essa ideia de fazer fisioterapia, que até então eu tinha prestado para psicologia, jornalismo e pedagogia, só que eu não tive condições de fazer. E aí eu fiz fisioterapia, né? A Vânia fez a minha inscrição, eu passei no vestibular, e aí já veio o primeiro conflito: como que eu vou pagar? E aí, tá, eu fiz, paguei a matrícula, né? Porque nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar na prefeitura de Peruíbe como telefonista. E aí começou a minha luta. E ali já começou o início da minha liberdade, né? Eu estava com medo, porque eu nunca tinha saído da cidade sozinha, apesar dos meus amigos estar comigo. Eu estou indo para outra cidade, sem mãe, sem irmão, sem ninguém para estar olhando por mim. E eu fui, os meus amigos sempre ali, né? Cheguei lá na faculdade, eu parecia um ET no meio das pessoas, porque até então eu seria a segunda pessoa com deficiência visual se formar fisioterapia na Universidade Santa Cecília. E aí não tinha recursos para mim, então eu dependia das pessoas, né? Até as pessoas também se acostumar comigo e saber como que faz, porque de imediato elas achavam que era um bicho de sete cabeças. Como que eu vou tratar ela? Né? Então, de início, eu meio que tinha que ensinar como que fazia. Eu falo, gente,
é só vocês lerem para mim, né, e me explicar, e conversava com a professora e tudo mais, depois da aula, e assim foi, né? Só que aí as matérias começaram a ficar mais difíceis, né? Porque tinha as coisas que eram muito visual. E aí eu conheci a Carol e a Thaís, que começou a montar uns desenhos de barbante para que eu pudesse entender o que estava acontecendo, as figuras que estavam passando ali, né? E aí foi que eu comecei a me dar bem na faculdade. E aí, logo depois, eu conheci a professora Marisete de parasitologia, que tinha contato com o Lar das Moças Cegas. E começou a pagar essas apostilas do bolso dela para que eu pudesse estudar adequadamente, né? Eu falei, tem essa possibilidade? Ela falou, tem. Eu fui cobrar do diretor. Ele, mas eu não posso fazer mais nada por você. Eu já te dou um gravador e eu já te dou a máquina Perkins. Eu falei, mas não é o suficiente. Tem pessoas aqui que não pagam, que são bolsistas 100% e tem tudo que tem direito. E por que que eu pago 50 e não tenho direito a nada? Então ele pegou e falou assim para mim: você tem que dar seus pulos, né? E aí nisso eu fiquei desempregada e tive que mudar para a noite. E aí eu conheci a Marília, que eu trabalho com ela até hoje como fisioterapeuta, né? E aí ela continuou o trabalho que as minhas amigas na parte da manhã faziam, né? E aí ela começou a me ajudar. E aí, como eu fazia massagem, teve algumas clientes que fizeram vaquinha e pagaram a faculdade para mim nesse tempo, até que eu conseguisse um benefício do governo, para eu poder continuar pagando a faculdade, porque eu pagava Elaine, 50%. Elaine, Hum. até aquela época que você estava na minha casa, tudo, que você fez a inscrição, eu não estava mais aqui em Peruíbe, né? Não, a gente se perdeu. Você É, encontrou comigo, eu já estava no meu 4º ano de faculdade, né? Já tinha passado por tudo isso, e depois a gente se reencontrou. Que você encontrou o Dirceu, né, na cidade, e perguntou de mim, ele passou o meu contato, mas nisso a gente ficou, acho que uns 4 anos afastada, tá. né? E, Elaine, e aí diz uma coisa, como era você tomar o ônibus, era de noite, não era? Você, Era de noite. quantas horas você demorava? Como foi essa parte de locomoção? Então, no 1º ao 3º ano, eu pegava às 5 horas, porque eu trabalhava até às 4h30, né? E como eu trabalhava perto do trabalho, eu ia para casa tomar banho e ia para a faculdade, porque o ônibus parava na rua da minha casa. Saía às 5 horas da tarde e eu chegava em casa de volta quase 1 hora da manhã, para acordar às 6 e ir trabalhar, né? Aí depois começaram os estágios. E aí eu tive que mudar para a parte da manhã, né? E aí eu saía às 5h20, chegava em casa às 10h30 da noite. E assim, teve um momento que nessas idas e vindas eu fui assaltada em Mangaguá, né? E nesse dia eu já estava com o computador que os meus pacientes tinham juntado para comprar para mim. Eu tinha deixado na faculdade esse dia, porque se tivesse comigo tinha levado tudo. Que eles levaram tudo que tinha na mochila, inclusive o meu primeiro celular adaptado que eu tinha conseguido comprar. Eles levaram tudo. Nossa, Elaine, diz uma É. coisa, você, durante esse período que você fez faculdade, em nenhum momento você quis desistir? Olha, já passou várias vezes isso na minha cabeça, né? O diretor também já sugeriu para o meu pai que eu desistisse, porque eu comecei a dever também na faculdade, né? E aí ele, não, ela não vai conseguir. E aí foi nesse momento que eu reuni as minhas forças para falar, não, eu sou capaz, né? Porque até então eu achava que eu era o patinho feio da história e que eu era uma vítima, né? E aí o que acontece? Começou as fases de estágio na faculdade, né? E os professores não aliviavam para mim. Eu sempre falei, eu quero realizar as atividades como todo mundo. Tudo bem. Aí um belo dia eu chego lá para atender, tem um paciente que eu não vou citar nome, né? Ele morava em Santos.
e ele tinha uma tetraplegia, só mexia a cabeça. E ele era um policial, que um belo dia ele foi curtir com os amigos no dia de folga, foi pular na piscina, caiu de cabeça. Quando ele voltou, ele já voltou tetraplégico. E aí deram esse paciente para eu atender. Aí eu Nossa, falei, que fácil, né, Elaine? O mais fácil opa! que tinha, eles deram para você. Aí, mas olha, esse é o meu troféu. Eu falo para você e vou te explicar por quê. Estou lá avaliando o paciente com a esposa dele do lado e tinha uma pessoa que enxerga do meu lado para me assessorar, porque eu tinha que anotar bastante coisa, tinha que fazer testes, né? E eu precisava de auxílio. E aí o que aconteceu? Eu não lembro o que foi que pousou nele. Ele tinha sensibilidade, tudo que tocava nele ele sentia, ele só não tinha movimento, né? E aí pousou, acho que um bichinho nele, ele pegou e falou assim: "Você tem como tocar aqui para mim? Que eu não consigo?" Eu fiquei parada. Quê? É, tem um bichinho aqui, toca para mim. Eu fiquei tentando entender, né? Aí ele, não, é sério, eu não tô brincando. Aí foi que eu entendi a proporção, a gravidade, que, assim, a proporção que eu me colocava como vítima da sociedade, de estar ali cega, né? Coitada, ela tá cega. Mas você entende que tinha uma pessoa que necessitava de mais cuidado do que eu. Eu vou para onde eu quero, na hora que eu quero. Aquela pessoa, ela dependia de mim para tudo ali naquele momento. Não, ela não tinha movimento nem para tirar um mosquito. Não, não. Ela só mexia a cabeça e pouca coisa. Eu falei, gente, do que eu tô reclamando, pelo amor de Deus? Porque eu fiquei cega aos 15 anos? E essa Elaine, pessoa que está aqui sentada na minha frente não consegue se mexer? Elaine, Ah, deixa eu só interromper você um pouquinho. Por favor, não perca o raciocínio. Mas eu quero falar para você, meu amigo, que está nos assistindo agora. Vocês ah. estão acompanhando o relato da Elaine, né, desde o início da vida dela. Vejam como é fácil a vida do ser humano, né? Vejam como é fácil, como é pouco desafiador todos os momentos e atingir aquilo que você quer e que você deseja. Quantos de nós, aqui que estamos assistindo esse vídeo nesse instante, não temos a visão perfeita, braços perfeitos, pernas perfeitas, ouvidos perfeitos, e nos queixamos tanto? Olha o que ela está falando nesse momento. Eu te interrompi para falar disso, tá? Olha o que ela está Uhum. falando nesse momento. Ela encontrou alguém que tinha um problema maior que o dela, e tendo um problema maior que o dela, precisava dela, porque ela, com um problema sério, porque é um problema sério, ninguém vai discutir isso, ela conseguia ajudar uma pessoa que não tinha isso. E aqui cabe também o meu testemunho, que por muitos meses ela me tratou e ela trata a minha mãe, que tem 86 anos, que é uma pessoa que tinha dificuldade seríssima de fazer várias coisas e graças ao tratamento dessa impressionante fisioterapeuta que está aqui conosco nessa noite, recuperou boa parte dos seus movimentos. E quando a gente tem qualquer tipo de travamento, né, Vânia? Travamento na coluna, né? Eu Elaine, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E ela sai da casa dela, que é longe, tá? Toma ônibus, vem até a gente para graciosamente nos atender com esse coração maravilhoso que ela tem. Então, veja você, meu amigo, que está nos assistindo agora, como a vida é fácil para as pessoas e como a gente se queixa de barriga cheia. Eu só queria fazer esse comentário nesse momento. Então, Elaine, agora, você, além de fisioterapeuta, você prestou algum concurso? Você pode trabalhar aqui na prefeitura? Alguém te deu algum apoio? Ou como ficou essa parte de fisioterapia na sua vida profissional? Então, na prefeitura eu presto concurso, mas tem uma problemática. Como que uma pessoa cega vai fazer uma prova cheia de gráficos? E aí coloca uma pessoa que não é capacitada para ler para você. Porque para ler, fazer uma prova oral, você tem que colocar uma pessoa que tem uma dicção maravilhosa. Vai colocar uma pessoa gaga para ler para você? Como que você vai entender? Não tem Entendi. condição, Então, você né? não tem condições de fazer esses concursos com esse tipo de coisa. Não. Mas eu vou continuar tentando, que uma hora eu consigo.
né? Tá certo. Então, você atende individualmente. Sim, Seria as hoje, pessoas que hoje eu indicam. atendo como fisioterapeuta, eu atendo idosos, né? E eu atendo a domicílio, pacientes que são mais restritos, porque também não é todo tipo de paciente que eu consigo atender, tá? Por isso Entendi. que eu fui para essa área, pacientes mais restritos e idosos, e também trabalho na parte de massoterapia e faço umas outras coisas também que não tem nada a ver com a fisioterapia. Tá, Elaine, agora eu queria que você falasse dessas outras coisas que você agora está engajada aqui em Peruíbe, na área da deficiência. Então, além de fisioterapeuta, hoje eu estou como vice-presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Peruíbe, né? E também trabalho como consultor em audiodescrição, que é um novo recurso, que não é tão novo, né? Ele já vem desde 1997. Esse E o que é recurso foi... audiodescrição? Então, esse recurso ele foi inventado nos Estados Unidos e dos anos 2000 para cá, ele deu um boom, assim, no nosso Brasil, né? Aqui no Brasil. E aí, o recurso de audiodescrição, o que que é? Tudo que se vê, uma imagem você transforma em palavras para que uma pessoa com deficiência visual possa construir essa imagem, né? Que nem eu sou uma mulher negra, de cabelos afros, uso brincos e estou com uma blusa vermelha. Essa sou eu, né? Que se tiver alguma pessoa cega assistindo, ela vai saber que a Elaine é uma pessoa negra, Entendi. né? Elaine, então, isso quem faz é uma pessoa que Que enxerga e enxerga. faz essa descrição. E qual o seu trabalho? Então, eu trabalho para uma empresa chamada Rabo de Lagartixa e tem uma pessoa que trabalha comigo que enxerga. E aí ela faz todo esse roteiro, seja de imagem estática, que seria fotos, folders, tudo imagens estáticas, até dinâmicas, que seria um filme, um curta-metragem. E aí ela faz todo o roteiro. Depois do roteiro feito, ela passa o roteiro para mim, para ver se ela está conseguindo passar aquilo que ela viu para a pessoa cega entender, Então, você né? faria o quê? Uma Consultoria. consultoria, exatamente. Sim. Ah, e isso tem usado muito esse recurso? Tá sendo muito procurado? Como é De uns isso? tempos para cá, sim, de uns 3 anos para cá, eu tenho trabalhado bastante com esse recurso, porque agora está tendo também um programa do governo, tem a Paulo Gustavo, né, que agora é obrigada 10% da verba destinada para acessibilidade, então a gente tem que estar trabalhando com libras, legendas para ensurdecidos e audiodescrição, né? Certo. E Então, como está esse movimento, esse trabalho de vocês da Condef, né? Aqui em do Peruíbe? Uhum. Olha, é bem difícil porque assim, o conselho é um conselho sem fins lucrativos, né? E a gente trabalha mais em cima da fiscalização, trabalha nas escolas, orientando as crianças que existem pessoas diferentes, mostrando para as crianças o que é ser uma pessoa diferente, né? Para que elas se deparar com uma pessoa deficiente na rua, elas saberem como lidar com essa pessoa, né? É. Teve uma É, época, Elaine, em que eu trabalhei bastante ativamente, né, com deficiência visual, e a minha função era ir na escola, ir nas indústrias e posicionar sobre a deficiência visual, mostrando que a pessoa deficiente visual era um ser humano, que tinha sim. qualidades e defeitos. Não é porque a pessoa é deficiente visual ou tem qualquer outra deficiência que ela passa a ser um ser extraterrestre. Ela simplesmente está privada de uma área da sua, como é que se chama? Sensibilidade. Não, dos 5 sentidos. Isso, Fica o sentido, privada. né? É. Isso. Ela é privada só disso, né? Para que as pessoas não tenham aquele sentido de coitado, né? De vítima.
E o cego ou deficiente visual, que agora não se pode dizer mais que é cego, é deficiente visual, que na realidade eu acho meio estranho, porque eu também sou deficiente visual. Se eu tirar o óculos, eu não vejo mais nada. Eu vejo tudo Bem, embaçado. eu também. Então, eu acho que a cegueira daria mais uma definição do que a perda total da visão, do Sim. que deficiente visual. Mas por que que hoje é obrigatório falar isso e também não pessoa negra e pessoa preta? Por que isso nessas suas andanças, nesse seu trabalho? Então, e você está certa nessa colocação, Vânia, porque assim, não é porque somos deficientes visuais, ou deficiente físico, ou deficiente auditivo, seja lá o que for. Nós temos direitos? Sim, nós temos direitos. Mas nós também temos deveres, né? E às vezes as pessoas ignoram isso, né? O cego, ele não é um coitadinho, né? Ah, porque ele é cego, ele é bonzinho. Não, nós temos qualidades e defeitos, gente. Não é bem assim que funcionam as coisas. Aliás, A eu gente tem acho, que... até Pode falar. complementando o que a Vânia falou, essas questões de hoje em dia, né, que a gente viu, que ela falou do negro, né? Antigamente a gente falava negro, hoje não pode mais falar, é preto, né? Antigamente a gente falava cego, agora tem que falar deficiente visual. Eu acho que tem uma série de coisas que podem sim ser encaradas como ofensivas, mas essas não são coisas que eu creio que sejam ofensivas, né? Uma vez que você tem uma diferença em relação a uma pessoa que enxerga, você tem uma diferença, você não enxerga. Mas não quer dizer que a palavra cego seja ofensiva para você, né? Pelo Não, menos é a minha assim, visão. de início falava assim, sim, para mim, ah, você é cega, eu me ofendia. Porque assim, eu penso que eu não estava emocionalmente equilibrada. Hoje eu encaro isso de uma outra forma, né? Você falando para mim, ai, você é cega? Sim, eu sou. Desde que você me respeite, né? Isso. Que às vezes você fala, ah, você é cega, mas tem uma brincadeira por trás. Tá. Então, Elaine, você... me diz uma coisa. Você não falou, mas você está casada e com um filho. Dá sim, para você contar? Você, como todo mundo pergunta, seu marido enxerga? é. Seu Então, marido é normal, né? Seu marido é não, dá normal. vontade de falar assim, não, ele tem duas antenas. Então, hoje eu tô com 40 anos, né? Eu tô casada há 17. O meu marido se chama Renan e ele enxerga. Meu filho, ele tem 10 anos, vai fazer 11 em setembro e ele também enxerga, E enxerga né? muito, né? Muito, por mim e por ele. Enxerga tudo. Esse meu, Tudo. esse meu neto postiço aí, esse meu neto é fogo. Aham. Então, e E como é é a que você família lida, Elaine? maravilhosa. Como é que Hã? você lida na tua casa, com a tua família? Porque as pessoas podem dizer, nossa, mas de que jeito, né? Casada, com um filho, e a casa, e roupa, e comida, e trabalho, como funciona isso para você? Olha, Vânia, para eu construir isso, eu construí junto com o meu marido. Porque é até estranho eu te dizer isso. Quando ele veio morar comigo, ele enfrentou muita coisa. Mas quando ele vinha para minha casa, parecia que ele já sabia lidar com a deficiência, né? Então, quando o Matheus nasceu, por exemplo, a gente criou uma rede de apoio aqui em casa. Ele me apoiava muito. Em tudo que eu precisava, ele sempre estava ali. E até hoje, né? Hoje menos porque assim, ele trabalha, ele estuda, então tá meio restrito o tempo dele. Mas ele sempre me deu esse apoio no que eu precisasse. Qualquer dificuldade que eu tenha até hoje, seja em casa ou seja na rua, em algum apuro que eu me perca ou alguma coisa assim, eu tenho o apoio dele em qualquer momento. E você tem muita dificuldade para a mobilidade? Não mais, porque eu costumo dizer, o que o cego não tem no olho, tem na língua. Então, se a gente tem a fala, a gente tem que se comunicar.
né? Se eu me perco, eu dou risada hoje. Antigamente eu chorava, lembra? Eu Lembro, era chorona. lembro. Mas é impressionante conversando com essa pessoa maravilhosa, quando ela fazia terapia comigo aqui em casa, terapia que eu digo fisioterapia, né? Uhum. Eu perguntava, né? Falava para ela, olha, desculpa, mas eu gosto de conversar e gosto de saber, né? E quais são os desafios de um deficiente visual? Vou tentar conter a palavra aí. Para chegar até aqui a minha casa, que ela descia do ônibus, né? E ela vinha andando e ela sabia exatamente aonde ela tinha que entrar, tanto que ela falou para mim, mudaram um negócio ali na esquina que eu não vejo, né? Eu que enxergo, eu não vejo. Mudaram um negócio ali na esquina e me confundiu, quase que eu erro a rua. Lembra desse dia? Tiraram a árvore. Então, entendeu? Porque essa pessoa tem uma memória maravilhosa. Esses dias ela estava aqui em casa, eu vi ela andando, porque minha casa tem um monte de degraus, né? E eu fiquei olhando, eu fiquei quieto, né? Até para quem está assistindo agora, e ela mesmo pode achar que eu estava de sacanagem, mas não estava. Porque eu vi ela andando, né? Vindo aqui para onde eu estou, por acaso, e tem um degrauzinho, né? E eu fiquei olhando, né? De repente, ela chegou, eu imagino que ela conte os passos, né? Porque ela Sim. chegou bem perto e foi com o pé bem devagarinho, assim, para ela poder subir no degrau. Eu falei, nossa, que mulher danada, rapaz. É, mas é assim mesmo, é mais ou menos o sentido. No início, você conta os passos, depois você pega a distância, você começa a sentir a distância em que você tem que passar, e aí você consegue achar o que você quer. Mas isso é uma questão de sentido, é de prática. E a Elaine tem muita prática nisso. Elaine, Sim, agora vamos lá para o lado da espiritualidade. Porque você sim. sabe que o nosso vídeo é conversando sobre a espiritualidade, com um podcast, né, Uhum. específico também sobre isso. Você me fala para mim a tua parte religiosa, como foi e como está hoje. Então, eu sempre fui muito religiosa, né? Quando eu enxergava. Eu era aquela pessoa que eu ia para a missa todos os domingos e todos os sábados eu ia para o catecismo, né? E não precisava ninguém me levar, eu catava minha bicicletinha e ia sozinha, né? Os meus irmãos não gostavam muito, eu ia sozinha. E aí eu lembro quando eu fiquei cega, o Zeca, que é o diácono da Igreja Católica hoje, ele ia me buscar. E aí eu comecei a me revoltar, né? Porque nada acontecia na minha vida, e eu falei, eu não quero ir mais para a igreja, né? E aí depois eu comecei a ir para o nosso lar, O né? nosso E lar é aí um eu centro comecei, espírita, né? o centro espírita. E aí eu comecei a dar uma acalmada, de vez em quando dava umas crises assim, né, existenciais. E aí eu comecei a me encontrar no espiritismo, né? Que o meu pai, ele sempre foi da candomblé, né? E eu sempre achava aquilo estranho, porque mexia com bicho, e eu sempre tive medo, né? Eu não entendi o que era aquilo. E aí foi o que me deu uma acalmada, e eu comecei a ler a coleção André Luiz, né? Que Você eu sempre começou a tive, ler, Elaine, em braille? foi, eu li uma vez em braille, né? Mas de início eu peguei audiolivros, que foi você que me apresentou, que era até com aquelas fitas cassete, sabe? Que a Aí você me Dorina no emprestou Rio um, enviava. você me emprestou um gravador e eu ficava. Às E vezes eu as passava a gravações, noite escutando. pois é, Hã? as gravações do GEM, né? Do Grupo Uhum. Espírita Emmanuel, Casimiro Cunha, que fazia as gravações dos livros espíritas. Sim, e muitas vezes era a sua mãe que ficava sentada lá na cozinha da sua casa lendo para mim, né? E às vezes eu parava a lição da escola, porque cansava, que era muita coisa, e a gente ficava sentada. Eu e a avó Elvira lá sentada, escutando livros. E aí depois eu li também o em Braille, o Nosso Lar, né? Mas como eu comecei na faculdade e tinha todas aquelas coisas para fazer, eu peguei, abri mão do Braille e comecei só com audiobook. Hoje não, hoje eu faço questão que o livro Braille esteja presente na minha vida, né?
Mas voltando em relação à espiritualidade, eu me sinto bem acolhida assim pelo espiritismo. A Umbanda eu gosto, mas eu não sinto tão acolhida, né? O espiritismo me tirou daquela escuridão que eu estava, me trouxe muitas explicações. E hoje eu frequento o CENTE, né? Quando eu não estou com o paciente atendendo, eu participo dos evangelhos, que é maravilhoso, que eu não vejo a hora de voltar ao presencial, para que eu possa participar, né? E eu me sinto bem realizada, assim, centrada, equilibrada diante das informações do espiritismo. Evangelho presencial no final de junho, se Deus quiser, tá, Elaine? Amém. Final de junho, lá na nossa nova casa, que você já aprovou até o local, né? Sim, sim, eu sei onde é, eu atendo lá naquela rua também. Pois Por é, então. enquanto, né? Agora, aquele livro que eu psicografei lá do Nestor, que você gostou tanto, ainda não foi lançado, né? Mas quando lançar, aí eu vou ver com o William, com os mentores da casa, né? Se eu posso ler e gravar o livro, né, em voz, ou vocês peguem ele em PDF, não sei como é que funciona isso. Na verdade, eu já conversei com a Helene a respeito, já que estamos falando isso aqui, quero dizer para você, meu amigo que está nos assistindo, que aqui na descrição desse vídeo, nós já temos os 3 livros psicografados por mim, do seu Antônio de Padua Neves, que é o nosso diretor espiritual da casa. Temos o livro do Adenildo Araújo, que foi psicografado pela André. E semana que vem vai estar disponível o livro do Nestor, psicografado pela Vânia. E já estamos em produção de outros. Eu digo produção porque os espíritos estão nos trazendo outros livros, tanto por mim, quanto pela André, quanto pela Vânia. Então, meu amigo, você aqui embaixo pode encontrar a nossa comunidade, que eu te convido a participar, porque nós conversamos sobre espiritualidade todos os dias. Também você pode encontrar esses livros todos que eu mencionei, tirando do Nestor ainda, mas semana que vem estará disponível. Também o nosso Pix, porque nós estamos com a obra de reforma do nosso centro. Contribua para que a Elaine possa ir mais rapidamente assistir o Evangelho presencial. Por favor. Né, de modo que a gente tenha condições de abrir a casa o quanto antes, mas a gente está trabalhando forte lá na nossa obra, se Deus quiser, e Ele quer. Final de junho a gente deve estar inaugurando, e vai ser uma inauguração de arromba, vai ser uma festa de arromba, Elaine. Opa, estarei lá. E aí a gente vai estar também compartilhando com vocês no nosso Instagram, que também está aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os detalhes da obra, como as coisas estão funcionando, e no Instagram também todas as comunicações. Todos sabem aqui que nós trabalhamos com a vertente espírita, com o evangelho, passes, vibrações, água fluida, tudo que manda o bom espiritismo, bem como com a Umbanda, no socorro espiritual, e tudo isso ocorrerá entre sextas à noite e sábados durante o dia, onde nós teremos pela manhã evangelho também, e no final da tarde, início da noite, nós teremos o trabalho espiritual com a Umbanda, tá? Então, foi importante pegar esse gancho para a gente poder fazer esse comentário, né, a respeito das nossas obras. Na nossa comunidade, nós temos 3 grupos. Um grupo Informações e Mensagens, onde partilhamos comunicação todos os dias, o dia inteiro, sobre o assunto. Um grupo de vídeos, áudios e links relevantes, onde colocamos e postamos os nossos vídeos e outros que também achamos importantes para que as pessoas assistam. E o grupo assistencial Chico Xavier, que ajuda as famílias carentes aqui de Peruíbe, e no segundo semestre vai começar a ajudar os animais de Peruíbe, porque eles estão carecendo bastante de ajuda também, certo? Dito isso, Elaine, que delícia esse papo, que legal saber que você encontrou luz no Espiritismo, assim como nós encontramos. Esse podcast com você é mais um aí que mostra de tantos outros que a gente já gravou com participantes aqui do nosso CENTE. Mas eu queria pedir para você, já encaminhando para o final, mas ainda não vamos terminar não, tá? Pode ficar tranquilo. Queria que você falasse sobre o desafio da pessoa com deficiência, você, vice-presidente do CONDEF aqui de Peruíbe, né? Que desafios existem hoje em dia, século XXI, 2025, para as pessoas com deficiência? Acho que era bem legal você mencionar isso aqui. Então, William, é bem bacana essa sua pergunta, porque eu estava aqui pensando, né? Na nossa cidade, Peruíbe, hoje,
nós temos muitas pessoas adultas ficando cegas. E aí elas não têm esse acolhimento, né? De ter alguém para acolher, orientar o que fazer. Ninguém tem uma Vânia na vida, assim como eu tive, né? E é dever da prefeitura fornecer isso para o usuário, né? A E Vânia é para aí, poucos. A Vânia é para oi? poucos. A Vânia é para poucos. Exatamente, eu Graças a tive esse Deus a gente tem, privilégio. graças a Deus nós aqui temos ela na nossa vida, né, Elaine? Sim. E aí, enquanto vice-presidente do Condev, nós estamos brigando para que tragam mais pessoas especializadas para fazer orientação e mobilidade com essas pessoas que estão perdendo a visão, porque é muita gente, ou seja, por diabetes, ou seja, por algum tipo de degeneração, não importa, todas essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. E não só essas pessoas, os familiares também, porque às vezes eles não sabem como lidar, né? E eu entendo que a nossa cidade não tem esse tipo de estrutura, né? E nós, enquanto Condef, estamos tentando realizar esse tipo de trabalho, né? Que nem nós temos um grupo de pessoas com deficiência visual que, quando é preciso, a gente faz a visita, orienta, mas seria bom que a prefeitura fornecesse isso, né? Que enquanto fisioterapeuta ainda não fiz o curso de orientação e mobilidade. Eu pretendo fazer, mas é que ainda não tive tempo. Meu dia tem que ter 48 horas. Mas até porque é bom você mencionar, né? uhum. É uma coisa que a gente te admira demais. Nossa, a gente já falou de você em vários vídeos aqui, exatamente pela sua luta, pela sua batalha. Mas você não parou na fisioterapia, você já fez curso até de medicina alemã, né? Germânica, né? Eu sou formada em medicina germânica também. Pois é, então, quem for alemão aqui da cidade, ela é formada em medicina de especialidade aí, tá? Aliás, aqui na Elaine, cidade Oi. ou na Baixada Santista, porque esses cursos ela não faz aqui, não. Ela vai para São Paulo fazer, ela vai Sim. para Santos, ela vai para um monte de lugar. Eu Elaine, vou. O céu é o então, limite. Elaine, você utiliza essa medicina germânica no seu trabalho com os velhinhos, as pessoas idosas? Ela é utilizada juntamente com a fisioterapia? Sim. Eu não uso só com os pacientes, eu uso com os familiares também. Ah, entendi. Isso seria o quê? Comportamentos? Também. É, o que eu posso dizer é que, às vezes, assim, o paciente desenvolve um determinado comportamento, mas pode ser porque ele está sendo suprimido por alguém, né? E aí manifesta-se no físico. Então, a gente tem que entender tudo isso, da onde é que vem aquela determinada patologia ou daquele determinado comportamento. Então, tem tudo os parâmetros que a gente pode analisar para chegar assim, num denominador comum, sabe? Entendi. Bom, agora, já que estão assistindo, a Elaine atende não só Peruíbe, mas Itanhaém, Mongaguá, né? Caso alguém precise do trabalho de fisioterapia dela, pessoas que estão acamadas, que ela se especializou em pessoas de idade, mas não quer dizer, eu tenho idade, mas não tenho tanta idade. E ela também me ajuda muito, com conversa também, né? Então, caso vocês precisem, vocês podem entrar em contato com o CENTE e o CENTE fornecerá o telefone da Elaine, Eu vou até pedir para a Elaine, Vânia, para que ela possa também trabalhar com vocês. eu vou até pedir para a Elaine, se ela permitir, Elaine, colocar o teu celular aqui na descrição do vídeo. Você Uhum, permitiria? pode colocar até o Instagram. Ah, então ótimo. Instagram, olha, é até uma novidade que eu não tenho. Se você tem, você passa para mim, então, por favor. Uhum, E aí vocês conhecem mais o trabalho da Elaine e contatos, entendeu? E olha, ela vai para todos os lugares. Eu estou falando sério. Ela fez esse curso aí de medicina germânica em São Paulo. E ela tinha que subir, né? Subir significa subir a serra, né? Para poder fazer isso, e fazia. E foi mais uma luta, né, Elaine? Mas essa até menor do que as outras, porque você já estava bem mais habituada, né?
Uhum, mas foi difícil, porque aí eu tive que largar minha criança aqui 4 dias e ficar lá, longe de tudo e de todos. Sua criança, que inclusive, a exemplo da mamãe, né? Passa vários dias na casa da vovó, né, Vânia? Tem esse detalhe. Exatamente. Quando precisa, a Elaine sabe que além da mãe dela, né, a mãe dela física, tem a mãe aqui, amiga, que também pode apoiar ela com o menino, ela já sabe disso. E ele vem e fica, e eu não gosto nem um pouco, né? Não. Ele fica, pois é. Então, Elaine, quer dizer que todo esse trabalho do CONDEF agora está dando algum resultado na cidade? Você vê modificações, você vê, por exemplo, áreas que tenha facilidade para as pessoas se locomoverem, nos ônibus, alguma coisa melhorou, mudou com o trabalho do CONDEF? Olha, Vânia, por exemplo, o CONDEF nas escolas tem dado muito certo, né? Porque eu costumo dizer que trabalho com crianças é o nosso, assim, carro-chefe, porque se você trabalha em formações com crianças, eles vão se tornar adultos maravilhosos. Agora, em relação às outras coisas, que é obras que estão sendo feitas sem acessibilidade, e quando tem acessibilidade, é uma acessibilidade porca, né? A gente vai em cima, a gente briga, mas só que não depende só da gente, né? A gente notifica, muitas vezes dá certo? Dá, mas outras vezes não. Porque o que tem acontecido aqui na nossa cidade? Ah, eu vou colocar uma linha guia. Tá bom. Mas essa linha guia termina onde? Lugar nenhum. Então, colocou ali só para dizer que colocou. Nosso trabalho é esse, ó. Isso aqui tá errado. E quando chamaram a gente para ver lá se a linha guia, o piso tátil da biblioteca estava certo. Foi ótimo, maravilhoso. Você vai lá, a linha guia está perfeita, piso tátil, tudo bonitinho, tudo sinalizado como se deve. Lá a gente fez a consultoria. Eles chamaram o CONDEF para ver se estava tudo certinho, os livros que eles iam jogar fora. A gente viu lá o que estava que dava para aproveitar, porque teve uma chuva que estragou boa parte dos livros, então tiveram que ser descartados. Então, quando é chamado o CONDEF para trabalhar nessas ações, funciona, né? Agora, quando o poder público resolve trabalhar sozinho e não chama a pessoa com deficiência para auxiliar, aí fica difícil. Porque fazer Elaine, trabalho para pessoas com deficiência sem a pessoa é difícil. pois é, Elaine, eu sei que lá na escola da Lucilene, né, que é o Maria Amélia, né? Isso. O Maria Amélia tem duas impressoras lá da Suécia, que são impressoras excelentes, que nós usávamos muito lá no grupo Casimiro Cunha, né? E vieram duas impressoras e elas estão há mais de 10 anos na caixa. Não foram Uhum. abertas, não foram instaladas, porque elas tiram cópia, né? Como se fosse Xerox. Elas tiram cópia e poderia auxiliar as crianças, porque ela é feita com um papel plástico, e o papel plástico ele é mais durável do que o papel realmente, né? E poderia ter sido utilizado. Até hoje, ninguém se mexeu para que procurasse alguém. Nós, do Casimiro Cunha, lá em São Bernardo, entramos em contato, pedimos para um técnico em máquinas assim específicas, vai. E ele, em inglês, entrou em contato com a fábrica na Suécia. A Suécia mandou toda um relatório para ele de como funcionasse aquela máquina, de como teria que montar essa máquina. Nós montamos, aí um outro técnico, um amigo nosso, tudo voluntário, veio e começou a funcionar e fez com que o nosso computador, com o português, entendesse o que a máquina passava, porque de início
ela entendia as palavras meio errada. Então, na hora dela passar do Word para o Braille, ela entendia as palavras e mudava. Aí nós, com técnicos, amigos, pessoas voluntárias, fizeram esse trabalho da máquina falar a mesma linguagem nossa do Word. E a máquina funciona perfeitamente. Nós temos 2 máquinas que funcionam muito bem. E eu gostaria de saber se o CONDEF não pode fazer alguma coisa referente a isso, para que essas máquinas venham a funcionar e possam ser utilizadas. Porque, por exemplo, na escola da Ana, da Aninha, eu não me lembro o nome da escola, mas é no Caraguava, que ela estuda, eles não têm nada para deficiente visual. E ela é deficiente visual, né? Então, eles não têm nada lá. Então, Vânia, o CONDEF, ele não só pode, como deve fazer, né? Nós vamos ter reunião agora, a última sexta-feira do mês, né? E, inclusive, eu já tinha até esquecido dessa impressora, mas eu São já vou poucos. deixar anotado para a gente poder cobrar, porque a gente tem lá a secretária da educação que participa com a gente. Então, a desculpa deles, é que a gestão está com contenção de despesa, né? Então, mudou a gestão, né? Mudou a secretária, então a gente vai fazer realmente uma nova solicitação, porque tem que ser tudo por meio de ofício, aquela enrolação toda. Elaine, mas você tem a Secretaria da Educação de Brasília, que pode dar apoio. Na época que eu trabalhei com vocês voluntariamente, eu participava do Laramara, você lembra bem? E através dos simpósios, dos encontros que eu participava, junto com a secretária da Educação, lá de Brasília, que era do Ministério da Educação, ela mandou para nós, inclusive, você lembra bem, aquelas mochilas com todo o equipamento para os deficientes visuais, que nós recebemos através delas, foi através de Brasília. De repente, se alguém se prontificar a comunicar Brasília, a Secretaria de Educação, de que vocês possuem essas máquinas, mas não têm pessoas especializadas, eles podem dar algum rumo. O Laramara também. É uma questão mais de disposição para procurar isso. E essa máquina pode até ser colocada em um determinado lugar para que as outras escolas que tenham deficiências visuais possam utilizar também para fazer apostilas, para fazer, principalmente, Elaine, para desenho para crianças deficiente visual, é importantíssima, porque a professora faz os desenhos com barbante, com ervilha, com botão, com todos esses equipamentos, e depois tira a cópia na máquina termoforme, e a criança leva isso para casa e utiliza. Sim, eu fiz muito uso dessa máquina Braille na época da faculdade. Então, mas vocês tinham na faculdade. Agora, Não, aqui deveria ter, né? essas máquinas que você está falando, que era outra professora, a Vilma, né? Depois assumiu a Luciane. A Luciane agora também ela pediu exoneração, então ela não está trabalhando mais na prefeitura. Certo. Ela está só no CONDEF. Não, ela não faz parte do CONDEF, ela trabalha comigo, ela é a responsável pela Rádio de Lagartixa. Ah, tá, E agora vai uma nova professora está sendo convocada para assumir essa sala do AEE que é relacionada às pessoas com deficiência visual. Então, por enquanto, está sem professor. E essa nova professora sabe o Braille? Porque Tem que saber. Porque a Lu não sabia, foi colocada e eu que levei o Braille para ela, né? Então, verifica isso, qualquer coisa a gente tem equipamento aqui, tem o material. Sim. Bom, eu quero agradecer a você, meu amigo, que está com a gente até aqui nesse vídeo. Pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal,
acionar o sininho para receber as notificações e também compartilhar. Faça seus comentários, aqueles que forem endereçados a Elaine, faremos chegar até ela para que ela possa responder e, graciosamente, falar mais sobre esse assunto com vocês. Elaine, eu quero te agradecer demais, 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 o teu tempo à tua disposição por estar aqui com a gente hoje. Esse vídeo ficou maravilhoso. Nossa, ficaria com você horas aqui conversando, mas a gente tem aqui as nossas limitações de tempo também. E queria pedir para a Vânia dar aí o seu boa noite e pedir para você, Elaine, deixar o seu recado para as pessoas, né, que ouviram a sua história e que tipo de orientação, sei lá, que tipo de dica você poderia dar para essa questão da deficiência visual, mas principalmente de não desistir de acreditar nos seus sonhos. Vânia, por favor, você primeiro, depois a Elaine, para a gente poder dar tchau para todo mundo. De minha parte, como diz a Vânia, até a próxima. Axé. Pois é. De minha parte também agradeço aí a Elaine por ela ter dado essa folguinha na vida dela aí, porque ela tem uma vida muito agitada, muito cheia de afazeres, né? E agradeço, Elaine, você ter vindo. Foi muito bom você ter colocado toda a sua vida aqui para nós. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir o que você falou e vai pensar um pouco mais também sobre a sua própria vida e algum deficiente visual também que está meio perdido, famílias que estão perdidas, podem tomar algum rumo. Eu quero agradecer e um abraço a você, um abraço a todos que vão participar aqui do nosso podcast, porque virão assistir, e continuem com a gente, continuem dando seu like, estejam conosco. Uma boa noite e um axé para todos. Então, eu também gostaria de agradecer o convite, de poder estar compartilhando um pouco da minha vida. E a mensagem que eu tenho a passar é que, assim, dificuldade todos nós temos, né? Mas não desistam, né? O meu lema hoje é liberdade. O céu, para mim, é o limite. Se precisarem de ajuda, não fica aguardando, né, essas informações. Procure ajuda, vai no conselho da pessoa com deficiência, que lá algum tipo de ajuda vocês vão ter. Não desistam, né? Dificuldade todos nós temos, mas supere-as. E eu só tenho a agradecer. Agradeço mais uma vez pelo convite e axé. Axé. Obrigado, gente. Até a próxima.